Já que meus ex-alunos foram mencionados, eu gostaria de dizer uma palavra para eles que é... Desculpa aí. Sabe como que é, né? Fico feliz de você estar aqui. Esse é um dia livre, e isso é uma razão de a gente agradecer sempre a Deus. Somos livres. Você fez um plano, talvez foi um pouquinho mais complicado, para alguns mais simples. Saiu de casa, talvez tenha vindo de carro, com o carro de alguém, veio de ônibus, veio a pé, e seja lá o que for que você pensou em fazer hoje, você conseguiu. E aqui está você livremente adorando. Essa realidade não é uma realidade compartilhada em todos os momentos da história, e nem em todos os lugares. Enquanto nós estamos aqui, sentados confortavelmente, em algum lugar do mundo, alguém está correndo risco de vida por causa disso. Enquanto nós temos a possibilidade de ter uma experiência de adoração maravilhosa pelos talentos e dons que Deus municiou a igreja, em algum lugar alguém está sozinho, talvez embaixo de uma árvore ou trancado num quarto. Nós somos livres tanto para falar o que precisamos falar, para ouvir o que precisamos ouvir. Portanto, Deus seja louvado pela liberdade que Ele nos proporcionou neste momento, e que ela não seja desperdiçada. É bom estarmos na casa de Deus. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. É muito bom estar aqui mesmo e lembrar das grandes e boas coisas que foram vividas. Você está com Bíblia aí? Sim? Quero convidar você a abri-la. No Evangelho de João, eu quero ler com você inicialmente do capítulo 13, versículo 36 em diante. Vou me concentrar naquele texto de João 14, 1 a 3, inicialmente, que é o que você conhece de cor, imagino. Mas antes disso, João, capítulo 13, verso 36. Se você achou, diga aí, achei. Diz uma história, provavelmente ela não é verdadeira, mas se ela aconteceu no Brasil, pode também ter sido. Que um homem com pressa, voltando para casa, dirigindo sozinho no carro, à noite, vinha e passando todos os radares em alta velocidade, só freando para não tomar uma multa, até que ele viu o sinal, o semáforo fechando. De verde foi para amarelo, e não ia dar tempo, de amarelo para vermelho. Ele bateu o olho na direita, viu se tinha um radar, bateu o olho à esquerda, viu se vinha algum carro, e passou o radar, passou o semáforo. E quando ele passou o semáforo, ele viu pelo retrovisor um piscar de luzes vermelhas e azuis e um barulho inconfundível. Ele encostou. Habilitação e documento, por favor. Ele entregou e depois ele disse: "Você sabe por que está sendo parado?" Ele falou: "Sim, eu sei." "Você viu o sinal?" "Eu vi. Estava verde, depois ficou amarelo e quando estava vermelho eu passei." "Você viu o sinal?" "Eu vi." "Você viu a placa?" "Eu vi." "Por que você passou?" "Porque eu não vi você." Qual é a pior das distrações? A pior das distrações é aquela que a gente não considera ser uma distração. É igual uma picada de borrachudo. Você só percebe quando ela acabou. A pior da distração é aquela que faz nos não perceber o que de fato precisamos perceber, que faz nos ficar alertas para muitas coisas que não são primárias, e a gente se concentra crendo que está olhando para o ponto certo. Jesus passou muito tempo, gastou muitas frases, dedicou muitos versículos para nos alertar e para nos colocar no ponto certo. Quando você olha para as conversas que geraram parábolas, por exemplo, você vai perceber Jesus corrigindo perguntas o tempo todo. O tempo todo. "Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Vamos corrigir essa pergunta? "Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos?" Vamos corrigir essa pergunta. "Por que você come pecadores? Anda com eles?" Vamos corrigir essa pergunta. Parábolas são contadas e diálogos vão se afunilando em direção aos discípulos, e Jesus tem um trabalho de desconstrução que gasta muito mais tempo do que o de construção, e a gente tem que prestar atenção nisso. Vou voltar numa pergunta que eu fiz: "Mestre,
que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando acontecerão essas coisas? E a resposta foi, qual foi a resposta? Vede que ninguém vos engane. Nada a ver com a pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vede que ninguém vos engane. Por que essa resposta é dada? Você está fazendo a pergunta errada. Você está fazendo a pergunta errada. E eu preciso desconstruir. Porque haverá guerras e rumores de guerra, mas isso é fim, sim ou não? É necessário essas coisas acontecer? Como que termina esse texto, você sabe? Mas ainda não é o fim. Eu pensei que guerra era fim, mas não é. Você está olhando para o ponto errado, e a guerra vai te distrair, porque vai ser muito difícil você viver em um mundo que tem uma notícia de guerra, e você não vai escutar depois que eu estou voltando. Mas você nunca percebeu que você está ouvindo falar de guerra desde que você nasceu, e eu não voltei? Porque haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso tudo é princípio das dores, isso não é o parto, isso é contração. Mas Senhor, você vai ouvir, e toda vez que houver um terremoto ou fome, vai aparecer um esperto e vai te arrebatar os pensamentos. Vede que vos tenho predito, porque surgirão falsos profetas, e os falsos profetas se alimentam disso. Cuidado, você pode estar muito focado no sinal errado, e isso pode te fazer perder a noção do sinal certo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus tirou os olhos dos discípulos que estavam olhando para a janela e mandou eles voltarem e olhar para o quarto. Eles estavam olhando para a rua e Jesus falou, agora volte para casa. Eles estavam olhando para o jornal e Deus colocou eles na frente do espelho, porque quem prega o evangelho foi exatamente a pessoa que perguntou sobre o sinal. Você é o sinal, você é o protagonista. É com você que eu termino a história. Pare de prestar atenção em outros lugares, porque muitos ficarão desapercebidos, porque estarão muito focados no sinal errado. Aqui há uma conversa íntima, daquelas que se diferencia de todas as outras que Jesus teve nos seus muitos discursos. Você tem um sermão lá em cima do monte, você tem os 2 sermões do monte, começando com as bem-aventuranças, tem esse que Jesus fala do sermão profético, mas este aqui é a portas fechadas. Esse é diferente. Esse não tem um alerta, não tem uma frase dita para o incrédulo, esse aqui é exclusivamente para o discípulo. Simão Pedro, diz o verso 36, perguntou a Jesus, para onde o senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então, Pedro faz a primeira pergunta dessa parte da conversa, quando ele diz, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes, Pedro, você me negará. Mas se você voltar, o texto vai perceber que a resposta de Jesus é esquisita, mas a pergunta de Pedro é correta. A colocação de Jesus faz o maior sentido, porque ele estava lá, quando Jesus chegou e disse assim, se você não for capaz de abrir mão do seu relacionamento, do conforto, do contato que você tem com pai e mãe, por mim, você não é digno de mim. Se você não deixar tudo por minha causa, não há nenhuma chance de você ser verdadeiramente meu discípulo. Se você amar a sua vida, perdê-la-á, mas se você perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aí Pedro fala, então está tudo certo comigo, para onde você vai, eu vou também, mas agora você não vai. Não, como assim? Eu estava lá no barco quando você me mandou seguir, eu estava lá na minha casa quando você me mandou seguir, eu estou aqui fazendo tudo que você mandou, eu vou dar minha vida por ti, que foi o que você me chamou para fazer. Não, você não vai. Aliás, você não vai não é porque você não quer, você não vai porque você não consegue. Você vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. 2 impactos bombásticos, isso foi esmagador sobre todos os discípulos. A primeira é uma notícia que nenhum de nós é familiarizado, por mais que tenhamos contato com ela o tempo todo. Deus fala assim, eu vou e você não vai. Todas as vezes que alguém que você ama disse essa frase, você sentiu. Nós não nos familiarizamos com despedidas. A única forma que você tem de sobreviver a despedidas é não ter nenhuma intimidade com ninguém.
A maneira que você tem de viver uma vida sem ter que passar pela dor de perder amigos é passar o tempo todo evitando ter amigos. Há uma frase sobre guerras que diz: se você não quer chorar por perder amigos numa guerra, não tem amigos. Se você não quer ter o coração quebrado, não entregue seu coração, porque a chance dele ser quebrado é gigantesca, gigantesca. Mas aqui tem um outro impacto. Jesus está escancarando diante de nós o nosso completo fracasso em fazer o que Ele disse ser fundamental fazer. Porque se você não entregar a vida para Ele, você não recebe o que Ele tem para oferecer. Se não entregar a vida para Ele, não há vida com Ele. Eu vou te dar a própria vida, e Jesus fala, nem que você queira. Nem que você queira, você não consegue. Ou seja, eu não consigo segui-lo, e se tentar, eu estou com as pernas quebradas. Há uma despedida fatal aqui. E diante dessa realidade, queridos, se lê João 14:1. Eu vou repetir. É diante desse contexto que João 14 começa. Porque quando Jesus disse, vou embora, e a despedida é real, vocês não vão comigo, nesse momento, os lábios começaram a tremer, os olhos marejaram, e não tenha dúvida, os discípulos começaram a chorar. Depois de 3 anos e meio de intenso relacionamento, eles estão chegando num break point do relacionamento. É aqui, é um ponto de partida mesmo, é um ponto de quebra. E aí ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Eu aprendi a amar esse texto na revista atualizada, então é difícil falar assim, mas ele diz que o coração não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, um dos momentos mais perigosos de qualquer jornada, de qualquer caminho, é o momento da distração. A maior parte dos acidentes automobilísticos acontecem em que período da viagem, você acha? Quando a gente está chegando. E por quê? Porque quando o ambiente começa a ficar familiar, a gente baixa a guarda. Agora não preciso mais de tanta atenção. E agora na chegada é onde o acidente acontece. Aqui Deus coloca diante dessa geração, a que você pertence, um alerta gigante. Nós estamos no ponto da chegada. Segundo, coloca diante de nós aqui um exercício de leitura da Bíblia muito importante, porque ele diz assim, você deve ler a Bíblia com seus olhos, mas nunca escrevê-la. E nós sempre sofreremos a tentação de escrever a Bíblia com nossos desejos. É a partir desse ponto que inclusive o texto começa, eu vou repetir, quando os discípulos perguntaram sobre sinais, eles estavam construindo profecia a partir dos seus desejos. Quando os discípulos e a multidão viu Jesus e o Messias chegou, eles construíram a identidade do Messias a partir dos seus desejos, e quando eles foram chocados com os seus desejos, Jesus e a multidão passaram a não se dar bem mais. Eles estavam olhando para Jesus, e quando chegou o momento que eles esperavam uma multiplicação de pães, Jesus falou, eu não sou padeiro. E eles olharam para Jesus e esperaram cura, eles falaram, opa, peraí, eu curo você, mas eu não sou seu enfermeiro. E eles olharam para Jesus, esperavam que ele desse um nó. No Império Romano ele diz, eu vim para cá e eu causo um reboliço, mas eu não sou o seu político. Eu sou Jesus. Você não me constrói a partir dos seus desejos. Ou você me aceita como eu sou, ou jamais você poderá viver a vida que eu tenho para te oferecer. Amigo, anota aí. Deus transforma você, para que você pare de tentar transformá-lo. E Ele passa fazendo isso o tempo todo. Ele aceita você como você é, para que você o aceite como Ele é. E Jesus é maravilhoso, bondoso, 100% gracioso, mas isso não significa que Ele não vá confrontar você. Ele é o Rei do universo, Ele dá a vida por você, mas isso não significa que encontrar com Ele, Ele não vá levar você a um momento em que você precisa ser quebrado. Nem todo encontro com Jesus é um encontro onde você sai rindo.
Alguns você vai sair completamente quebrado. Ele disse, bem-aventurado aquele que suporta a quebra, o que chora, porque depois que ele chorar, alguma coisa vai acontecer, ele vai quebrar. Moisés encontrou com Jesus e talvez tenha naquele dia dito, Senhor, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. E num dia ele era candidato número 1 ao trono do país mais importante da terra, e no outro ele estava cuidando de cabrita. E ninguém ficou 40 anos sem falar dele. José estava andando, pode ter pedido, Senhor, eu quero ver uma experiência contigo. E ele é o queridinho do papai num dia, e no outro ele é escravo. Pedro, por ti daria a própria vida? Sim, mas eu preciso quebrar você primeiro. Pedro pergunta, Jesus responde, e agora ele vai desconstruir, e ele vai fazer, e vai dizer para você o que você precisa ouvir do texto. Eu já ouvi, já falei, já ouvi cantar, já cantei, e você também, porque sobre esse texto, e esse texto na nossa mente, sempre vai remeter ao quê? Ao céu, sim ou não? E aí a gente vai construir o nosso paraíso de frases prontas, e Jesus, ele tem uma certa intolerância com frases prontas. Canta comigo uma frase de uma música. Então, lá no céu... Não está afim? Nossa, foi... Se eu não tivesse vindo medicado agora, dá mal. Vai, canta comigo, vai. Então, lá no céu, vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Se crê, diga amém. Se você for morar para sempre no céu, certamente você ficará sozinho, porque nem Jesus está lá para sempre, ele vai vir para cá. Dá uma conferida lá, Apocalipse, 2 últimos capítulos, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele vem para cá. No céu você vai ter uma solidão maior do que você está pensando que vai ter agora. Você percebeu que a gente tem muita frase pronta? Muita, e quando fala de céu, então, é uma atrás da outra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa frase, ela foi dita para alguém que está sofrendo com uma saudade antecipada. Pedro não está perguntando sobre quando terminará o sofrimento dele com as doenças que estão afetando ele. Nenhum discípulo levantou um questionamento sobre quando os boletos param de chegar. Ele não está falando disso. Ele não está falando da saudade que ele tem do seu filho. Ele não está dizendo dos dramas que ele tem para lidar com jovens, adolescentes ou pessoas que amamos e que estão numa idade terminal. Ele não está falando de nada das agruras da terra. Ele não está reclamando por ter sido assaltado. Ele está falando para onde você vai e eu quero ir para onde você for. Se Jesus estivesse falando, estou indo para a Arábia, ele falava, tudo bem. Mas lá é pior que aqui. Tudo bem, eu não estou querendo perguntar se o lugar que você vai é ruim ou bom. Eu quero saber para onde você vai. Portanto, o texto não faz nenhum sentido para quem não está com saudade. Porque é uma pergunta de quem está com saudade. E, aliás, se não há uma saudade no coração, se não há uma tristeza por uma despedida, a expressão consolador também não vai fazer nenhum sentido. Porque alguém triste ouvindo, e ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas... Mas calma aí com a morada, se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar os lugares. E quando eu for, eu vos preparar o lugar, vou receber onde? Para mim mesmo. Jesus está falando, vamos olhar para o lugar certo? Para que onde eu estou, estejais vós também, que pode ser que o seu foco tão intenso no céu esteja te impedindo de percebê-lo. Então Tomé disse a Jesus, verso 5, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Essa pergunta não é boba. Essa pergunta não é de pequena importância. Essa é uma das perguntas mais importantes que um ser humano já pode fazer. Qual é o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por favor, atente para mim. Primeira realidade é, Jesus disse para você orar, certo? E quando orares, começa falando como? Pai. Aí ele diz, mas ninguém vem ao Pai. Portanto, se você falar Pai, sozinho, sua frase de fato não vai passar do teto mesmo.
Não dá, porque ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele disse, quando você falar Pai aqui, alguém tem que falar Pai lá, porque você não vai. E mesmo que você tenha cantado 1000 vezes que você vai tocar no altar, você não vai tocar no altar. E mesmo que tenha se falado 1000 vezes que você tem acesso ao Santíssimo, você não tem. E Jesus falou que você não tem. Quando o véu do templo se rasgou, você não entra, é Ele que entra. Ou Ele fala, ou você não é ouvido, mas tenha certeza absoluta que quando você dobra os seus joelhos, ou no ponto de ônibus, você fala assim, Senhor, a sua voz é ouvida lá por meio de Jesus, portanto, Jesus nunca disse algo que não foi atendido. Você crê? Diga amém. Você só pode crer na sua oração, porque quando você começa a falar aqui, o Filho de Deus fala lá. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu vou, para que você seja ouvido, e para que você tenha confiança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau, ele está dizendo, eu sou a vida. Ele está dizendo para você e para mim, de 2024, que Jesus não veio para dar sentido à sua vida. Ele disse que ele veio ser a sua vida. Ele não veio para você ter um trabalho mais dinâmico, ele veio para dizer que a essência do seu trabalho é Ele. Ele não veio dizer para você que ele vem para melhorar todas as suas relações, muito pelo contrário, assim que você encontra com ele, ele vai destruir todas as suas relações, mas ele não disse para você que vai melhorar você, ele veio para dizer que vai transformar você para ser a vida em você. Ele também não está falando que ele vai abençoar seus planos. Aliás, para de falar isso, ele nunca abençoa seus planos. Ele coloca em você o plano dele, é por isso que você tem confiança. Deus não abençoa seus planos, ele tem um plano para você. Deus não melhora a sua vida, Ele transforma a sua vida. Deus não te faz ser uma pessoa mais sucedida no seu trabalho. Ele se transforma a essência do seu trabalho. Diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não tenho algo para te dar, eu sou o que você precisa. Senhor, qual é o caminho? Ele disse, você já está. Eu descanso nisso aqui, porque isso aqui é essa frase mais graciosa que apareceu. Senhor, então eu não preciso te procurar? Ele falou, claro que não. Não, é eu que te procuro. Senhor, como que eu acho o caminho? Não, é o caminho que te acha. Eu sou a vida. Você pode prometer para mim que não vai esquecer o que eu vou te dizer? No Paraíso de Frases Prontas, nós também dizemos que Jesus constrói histórias com final feliz. E é legal falar disso, mas ele nunca falou isso. Quando ele fala, eu sou a vida, significa que ele não vai fazer da sua história uma história com final feliz. Significa que ele vai fazer da sua história uma história sem final. Isso é Jesus. Histórias de Jesus não têm final feliz. Histórias de Jesus não têm final. Não tem final. E isso é ouvir, eu sou a vida. Pare de esperar que a sua vida comigo começará um dia. Pare de pensar que a eternidade e o viver como o eterno vai começar em algum momento. Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando ele diz eu sou a verdade, ele tirou a verdade de todos os nossos códigos morais e intelectuais e personalizou-a. E agora ele passou do meio do campo e vai chegar na pequena área mesmo. Porque agora, dessa pergunta, Felipe vai perguntar a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta? E aqui é o ponto central de tudo o que Jesus está falando. Quando ele fala, mostra-nos o Pai, a resposta de Jesus, há tanto tempo estou com você, Felipe, e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vou repetir o verso 10. Você não crê que eu estou com o Pai? Está escrito na sua Bíblia? Como está escrito na sua Bíblia? Eu estou no Pai. E o Pai está onde? Em mim. Não estou com o Pai. Eu estou no Pai. E o Pai está em mim. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creio ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Se você não prestou atenção em nada, presta atenção nisso. Você pode ter ouvido, talvez pode ter falado, de que quando Jesus vem e começa a falar, ele cria uma religião fundamentalista demais.
radical demais. E não dá para diminuir a radicalidade de Jesus, por mais que a gente queira. E por mais que a gente tente ser mais radical, a gente não vai superá-lo, em nada. Algumas pessoas já chegaram para mim, mas esse Jesus que você está falando aí é um Jesus muito bonzinho. Eu não consigo aumentar a bondade de Jesus, não dá. Está bonzinho demais Jesus. Não, Jesus não é bonzinho demais. Jesus é todo bondoso, não dá para nenhum de nós aumentar a bondade de Jesus. Mas essa graça que você está falando aí é uma graça muito barata. Não dá para aumentar a graça, por mais que eu tente. A graça de Cristo é do tamanho dele. Esse Jesus aí está muito radical. Não consigo aumentar a radicalidade de Jesus. Ele morreu numa cruz e não cedeu uma vírgula da sua verdade. Você vai ouvir Jesus falando, ou as pessoas falando que o valor supremo que existe na terra é o valor da vida. Não é assim essas frases aí que a gente discute sobre o valor da vida, e a gente está pensando em unir cristãos e não cristãos sobre uma ética comum que é o valor da vida. Aí Jesus fala, a vida não é um valor absoluto, passa o tempo todo falando isso para você. Entregue sua vida, porque o valor absoluto é a glória de Deus. Entre a glória e a vida, ele ficou com a glória e entregou a vida. Entre o amor e a vida, ele ficou com o amor e entregou a vida. Ele é extremamente radical no que ele fala. Quem conta uma parábola sobre um samaritano que para na estrada e corre o risco de se tornar escravo por causa de alguém que ele não conhece e que sabe que ele odeia ele, não é alguém que joga leve. Ele não joga leve. A partir dessas compreensões, muito se fala, mas você está crente demais. Eu vou, a partir desse texto, te chamar a pensar no que Jesus está dizendo aqui. A maior, se não todas as pessoas que acham Jesus radical demais, restritivo demais, regrado demais, elas estão dizendo uma coisa: esse Jesus quer intimidade demais. Vamos fazer um exercício? Pense em alguém que é íntimo, que está lá, mora lá no quartinho da bagunça do seu coração. Íntimo. Você tem um quartinho da bagunça lá na sua casa? Quem que entra no quartinho da bagunça? Visita não entra no quartinho da bagunça. Aliás, o quartinho da bagunça existe exatamente por causa das visitas. É onde a visita não entra. Na minha casa, o quartinho da bagunça, só eu entro. Só a pessoa que faz a bagunça que pode entrar lá. Jesus está lá. Ou imagine essa pessoa, o mais íntimo de você, aí você vai sentar para comer com essa pessoa. O seu critério de escolha não leva em conta a pessoa? Se você vai comer com alguém que é íntimo, profundamente amado, e que você sabe que ama você, e que vai sofrer por você, aquele que você aposta que ele não te deixa, íntimo real, que você conta todos os seus problemas, e você vai sentar à mesa para comer com ele, e você sabe que o cheiro da comida que você está comendo está afetando ele, você não leva em conta? Claro que leva. Sim ou não? Claro que é. Imagine ou seja, ele vai mudar seu cardápio. Intimidade é mudar o cardápio. Se eu recebo uma visita, se você me convidar para comer na sua casa, mesmo não sendo íntimo, e se servir atum, nós vamos perder a amizade. É horrível aquele negócio. Qualquer pessoa. Se você vai sair com uma pessoa que é íntimo, ele vai mudar a sua maneira de se vestir. Porque você não sai com alguém considerando a importância desse alguém vestido de qualquer jeito. Sim ou não? Claro que é. Minha esposa me vê assim, ela fala, assim, imagina, você vai para um casamento, a sua esposa vai toda fininha, e você com a camisa do Corinthians. Do lado da mulher. Por mais importante que seja a camisa do Corinthians para você, e para isso também tem tratamento, para ela não é, vai mudar o que você pensa. Sim ou não? Claro que sim, muda seu jeito de vestir. Se você andar com alguém, esse alguém vai mudar seu jeito de vestir. Quem é íntimo, quando bate no quarto e você está chorando e você escuta a voz de quem é íntimo, você deixa entrar. Se você já passou por uma triste experiência de estar velando alguém e que você não quer ouvir ninguém falando com você naquele profundo momento de tristeza, o amigo fala. Ele entra lá, ele faz você falar. Ele faz você parar. O amigo para o jogo. O amigo de verdade, o íntimo, quando entra na quadra e fala assim, vem aqui que eu preciso falar com você. Ele para o jogo. Intimidade sempre será mudança de vida, de regra,
e um monte de restrições. Quem tem intimidade fica restrito ao relacionamento. Esse Deus é muito, muito regrado. Não. O que ele está dizendo é que cristianismo é uma religião íntima demais para mim. É íntimo demais. Eu não quero ficar andando com Jesus toda hora. Imagina, eu vou para o trabalho, quero fazer do jeito que eu quero fazer no trabalho. Não. Como é que eu vou levar uma pessoa para o meu trabalho? Nós não falamos isso? Você está aqui e seu filho fala, vamos pai, quero ir para o trabalho com você. Não, né, filho? Você vai no meu trabalho, você vai dar uma atrapalhada. A gente fala a mesma coisa para Jesus. Eu quero ir no trabalho com você. Não, Jesus. Lá você atrapalha um pouco, lá a gente está focado. Então, nossa intimidade vai se perder em 10 horas da sua vida. Quanto tempo você passa na igreja por semana? Se você é diácono, você vai passar aí 1h30 no domingo, 1h30 na quarta, já deu 3 horas, mais 3 horas no sábado, dá 9. 9 é o pico, fora semanas de oração. Quantas horas por dia você passa trabalhando? No mínimo 8. Mas pensando no que você comeu, na alimentação e no transporte, dá muito mais que 40 horas semanais. Portanto, o centro da sua vida não é o culto. O centro da sua vida não é o culto. E se Jesus está presente com você na hora do culto, não está nem perto de ser íntimo, porque ele está fora de pelo menos 40 horas da sua semana e está presente em 9. É óbvio que esse relacionamento não é de intimidade. Ou ele vai para o trabalho, ou a gente nem faz ideia de quem ele é. Se você passa 8 horas por dia dormindo e você só dorme com quem é íntimo. Se passar 8 horas por dia dormindo e Jesus não dorme com você, é óbvio que ele não é o centro da sua vida. Porque você passa dormindo em um dia mais do que você passa uma semana na igreja. É óbvio que ele não é. Se Jesus está preso, algemado a um púlpito, ele não é, nem de longe, conhecido. E a frase que falaremos para ele, ao vê-lo vindo na nossa direção, é a mesma que os discípulos falaram, é um fantasma, esquisito, e vem aqui para me trazer mais medo do que eu tinha. E Jesus está dizendo assim, o que eu quero de você é intimidade, mas lembre-se, intimidade é você olhar para o lado todos os momentos e me ver. Intimidade significa que você não faz as coisas porque você é obrigado. Alguém um dia já perguntou para você, você me ama? E aí você fala sim, e se ele perguntar por quê, e você tiver uma resposta, é porque aquilo não é amor. Você me ama? Amo. Por quê? Sei lá. Eu te amo por quê? Porque você é bonito. Ninguém é bonito toda hora, todo dia, a vida inteira. Esse amor vai acabar. Eu te amo porque você é legal. Ninguém é legal segunda-feira de manhã. E se é, porque não está entendendo. Eu te amo porque você... Não. Pergunta para Deus por que ele te ama e vê qual a resposta ele te dá. Por que você me ama, Senhor? Foi porque eu te amo. E por que você... Porque eu te amo. Mas não é porque eu sou legal? Não, você não é legal. Senhor, o Senhor me ama porque eu sou bonito? Não, você não é bonito. Toda a beleza que está em você é minha. Senhor, eu sou atraente. Você não é atraente, você é repulsivo. Senhor, por que você veio aqui então falar comigo? Porque eu te amo. Mas o senhor não estava precisando de mim? Não, eu não preciso de você. Mas o senhor fica infeliz comigo? Não, eu não fico infeliz sem você. E se você não for para o céu não vai ser infeliz, porque você não foi. Então por que você chegou? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Mas Senhor, eu sou feio. Sua feiura me atrai. Senhor, eu sou falho, suas falhas me atraem. Senhor, eu já prometi 1000 vezes e não cumpri. Isso também me atraiu. Senhor, sim, eu amo você. Eu quero ser íntimo. E quero que você me ame pelo mesmo motivo. Essa pergunta que Jó teve que responder. E não acho que você não vai responder também. Você vai responder. Jesus quer intimidade. E intimidade não é colocar todos os seus desejos para fora do coração. Intimidade não é abrir o coração para tirar do coração segredos para dizer. Intimidade não é abrir o coração para algo sair. Intimidade é abrir o coração para alguém entrar. E agora ele diz, deixa eu entrar aí. Verso 15 diz, se vocês me amam. Está notando que ele não parou de falar de intimidade? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, e é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará onde? Em vocês. Amigo,
As expressões que Jesus está usando aqui são as mesmas que ele usou ao criar o homem e a mulher. A mesma. Quando Adão olhou para Eva, o que ele disse? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, quando este ser humano que foi criado para viver o máximo da intimidade, a ponto de serem definidos como um outro, ele disse que ele se unirá à sua mulher e serão os dois o quê? Uma só carne. A expressão de máximo de intimidade que Deus usa na Bíblia é conhecer. Isaac conheceu Rebeca e José ainda não tinha conhecido. Do conhecer para frente não tem mais profundidade de intimidade. E quando ele vai falar de você com ele, ele usa as mesmas expressões. Ele disse, não há barreiras para a nossa intimidade. Eu em você e você em mim. Assim, o que é estar perdido? É estar fora de mim. Eu não vim para andar do seu lado. Não, esse não é o objetivo. Não é andar do seu lado. O objetivo não é ficar te impulsionando lá da cruz, gritando vai, e nem na porta do céu gritando vem. Em você. Por isso que ele diz, é melhor que eu vá, porque agora você está andando do meu lado. Mas não é esse o objetivo. Vocês vão pedir, e o Pai dará outro Consolador. 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A pergunta que eu encerro, é a pergunta para mim mais emocionante, mais tocante, mais humana de João 14. Talvez você tenha feito com outras palavras, mas é impossível viver uma vida de consciência na graça e não fazer esse tipo de pergunta. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Quando eu pastoreava a igreja de Arthur Nogueira, me lembro de um dia, estava fazendo semana de oração em Cosmópolis. Que a gente tinha falado agora é a hora do fundo musical, agora fica bom. Quem se voluntariar pode ir aí lá. Eu estava fazendo semana de oração em Cosmópolis, e quem conhece Cosmópolis é a poucos quilômetros de Arthur Nogueira. Aí eu ia todo dia, semana de oração de mordomia, e aí a minha família começou a me acompanhar, porque era um tipo de semana de oração que dava. A Alicia, que ama que eu cite ela em sermões, ela era bem novinha. E aí, um dia, sexta-feira à noite, eu passando pelo caminho que ela já estava decorando, passamos na frente de um supermercado bem grande. Aí ela olhou para o supermercado e falou assim, pai, hoje não é sábado? É. E por que esse monte de gente está fazendo no supermercado? Eu falei, filha, é porque elas não sabem. Eles não são maus, eles só não sabem. Pai, lá na igreja as pessoas sabem, né? Sabem. Sabem? Sabem. Então por que você está indo lá na igreja, falar lá e não vai falar no supermercado, que ninguém sabe? Não sei se você acha uma resposta para essa pergunta. Mas a única coerente é verdade. Eu vou parar o carro e vou para lá. Mas tem coisas que Deus não fala para todo mundo. Ele não vai falar. Tem coisas que ele não fala para todo mundo. Quando ele vier, disse o texto daqui para frente, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é para o mundo todo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque os atributos invisíveis de Deus, o poder e a divindade, claramente se reconhecem sendo percebidos por meio das coisas que são criadas. Para todo mundo. Só que se não houver um passo desse ponto para frente, acabou a mensagem. Acabou a mensagem. Ele não diz pela natureza, eu amo você.
Mesmo porque, se ele aparecer e disser, eu amo você, sem que desse ponto você tenha passado, ele diz claramente, você não compreende. O amor de Deus só é compreendido se o Espírito disser do lado de dentro, porque do lado de fora, teologicamente, ninguém compreende o amor de Deus dito por palavras. Paulo está dizendo assim, eu oro e oro para que o Espírito Santo dentro de você, agindo dentro de você, te leve a compreender a altura, a profundidade, a largura e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Ou ele fala, ou você jamais entenderá que é amado. Deus não fala de autoestima, ele fala de Espírito Santo aqui dentro, dizendo para você, eu te amo. Se o eu te amo de Deus não vier de dentro, falado pelo Espírito, você não se sente, e você não sabe o que ele está falando. Ele está dizendo que não adianta, tem 1 milhão de pessoas que podem falar, Senhor, por ti eu entrego minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus fala assim, você não entregou a vida por mim. Só tem um tipo de gente que enfrenta a morte sem medo dela, só quem já morreu. E todo mundo tem uma escolha para fazer, e dessa escolha se bifurcam todos os destinos. Ou você diante da morte colocar lá ela no começo, para que ela não apareça no final, ou você vai colocar no final. Vou explicar melhor. Paulo encontrou com Deus, e Deus falou assim, você vai morrer agora, Paulo. E ele falou, tá bom, Senhor, esmaga. E desse ponto para frente, já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Por que Paulo tinha medo da morte? Porque ele já tinha morrido. Uma verdadeira entrega cristã é aquela que a morte do eu é tão profunda, que quando a morte da vida, a morte do corpo, a morte chega, não há mais eu que possa morrer. Acabou. Quando Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco, Paulo nunca mais foi encontrado. Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Olha o que ele fala lá em Coríntios 4, 2 Coríntios 4, ele está desenhando a própria morte como um quadro maravilhoso. E ainda fala para Timóteo, vem aqui Timóteo, você está da hora, vem sofrer comigo. Que tipo de experiência é essa? Que alguém que está no corredor da morte, ele fala, daqui a pouco vão passar a espada na minha cabeça. Timóteo, toma parte dos meus sofrimentos. Tá bom aqui. Me abandonaram, me esqueceram. E eu estou aqui no frio, nessa masmorra. Traz os livros. Quem, diante da morte, pede um texto? Traga os livros, Timóteo. É só quem já morreu fala esse tipo de frase. Moisés subiu ao monte, teve um encontro com Deus, e daquele dia para frente, Moisés nunca mais foi visto. João um dia olhou para Jesus e falou, esse homem aí pode fazer de mim uma pessoa importante. Mestre, que na tua glória, a gente seja os 2 maiores acionistas seus. Tá bom, João. E depois ele deixou de pensar que a coisa mais importante que podia ter acontecido na vida dele é sentar num trono para pensar e entender que o que existe de mais importante na existência é ouvir de Deus dizendo, você é amado. Daniel não entendeu a visão. E quando entendeu, ele preferiu não entender. O primeiro grande desapontado da profecia de Daniel é Daniel. Ele falou, Senhor, 70 anos, deu 70 anos, vamos voltar. Uau, está faltando meses para a gente voltar. Feliz da vida, naqueles dias examinei os livros e vi que os anos que deviam durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos, já deu, vamos voltar. Jesus, é isso mesmo? Ele fala, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, só dessa parte dá 490. São 2.300 anos. Fecha a profecia, Daniel, é para dias muito distantes. Você não vai ver. Naqueles dias, disse Daniel, manjar desejável não comi, não me apresentei ao rei. Ele caiu no poço fundo da tristeza. E quando Jesus aparece para Daniel, ele não aparece explicando o que ele não entendeu. Ele fala, Daniel, você é muito amado, e eu volto para te buscar. E se você entendeu essa parte, você já entendeu tudo. Eu quero ser íntimo. Eu quero ser íntimo. Eu quero que as regras do nosso relacionamento sejam as suas. Eu quero que você viva essas regras de intimidade, porque todo mundo que compartilha uma intimidade, compartilha as regras.
Eu quero que você deixe de fazer as coisas que você precisa deixar de fazer pelas mesmas razões que eu. Eu disse, por eles me santifico. Eu quero que você escolha o que põe à mesa, o que põe no guarda-roupa, quais são os seus destinos, pelas mesmas razões que eu, para que onde eu estou, estejais vós também. A pergunta, por que o Senhor se manifestou para nós e não para o mundo? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Hoje é dia do pastor, eu não conheço um que não tenha feito essa pergunta. Por que eu e não outro? Quando a Covid e a pandemia acabou, essa foi a pergunta que eu fiz. Senhor, muita gente melhor do que eu foi embora. Eu me lembro que estava almoçando com o departamental de publicações da Paulista Sul, Robson. Almoçamos, eu fui para casa e ele foi para o hospital. Cara, a gente estava junto. Eu falei, Senhor, por que eu e não outro? Por que o Senhor diz essas coisas para mim? E não está dizendo para todo mundo? Porque nós recebemos essa herança e parece que o mundo vive sem ela. A gente não é melhor que ninguém, e não somos mesmo, e não podemos, não fomos autorizados a pregar que somos melhor do que qualquer pessoa, a despeito da sua crença, mas somos chamados a pregar que Deus é melhor que absolutamente tudo. E a resposta de Jesus é, se você me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. É você, porque o relacionamento de amor que eu quero construir é com você. É porque eu te amo, porque você me ama e eu te amo, e o final da história é assim, o ponto final da história da redenção não é o céu. O ponto final da história da redenção não é a Rua de Ouro, não é o Rio de Cristal. O ponto final, que abre todos os capítulos posteriores, é, eu te amo, e você respondendo, eu também. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele morada. Ah, e aqui que está a morada. Jesus está falando de 2 moradas, entendi, Senhor, na casa de meu Pai há muitas moradas, mas a morada que você queria dizer não era aquela, é essa. Você está desejoso de uma morada? Eu também, só que se você não abrir uma morada para mim, não tem como eu abrir para você. É essa morada que começa agora. Você está esperando uma morada para que em um momento futuro, Maranata. Não, é uma morada que começa agora. Se você me ama e guardará a minha palavra, e eu farei morada, deixa eu entrar aí. A diferença é que para você chegar na minha casa, eu arrumo a casa para você. E quando eu entro na sua, você não arruma a casa para mim, eu arrumo para você também. Da mesma maneira que eu estou preparando uma morada para você lá, eu tenho que preparar a minha morada em você aí. Ele que prepara qualquer uma. Deixa eu entrar aí. E a gente vai viver como um só. Nada de espaço entre nós. Nada de espaço. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele cumpre as promessas. E cumpre hoje. Eu quero orar com você e por você. Vou falar frases no seu lugar. E quero pedir para que você saia daqui cheio. Vazio de si, cheio dele. E que entenda que o combustível que leva ao fim da história de pecado é essa relação de amor. Que o combustível que vai te levar até o final é a certeza de que você é amado, porque você vai falhar. E se não tiver essa certeza, você fica caído. O combustível que vai fazer você levantar quando você estragar tudo vai ser, mas ele me ama e eu vou com o Senhor. Eu chego rastejando, mas chego. O combustível que te puxa para lá é o amor que você tem por ele e ele com você. É isso que enche o tanque. Para que você experimente esse amor e viva todos os seus dias o amando. Para quando ele voltar, que a frase seja, em vez de, uau, acabou essa tristeza aqui, seja, enfim, juntos. Senhor, eu amo, eu te amo. Ele vai responder, eu também. E tudo será diferente. Mas uma coisa será igual entre você e aquele que está sentado no trono. E essa é a minha oração. Lá diante do trono, ele vai olhar para o seu rosto e vai dizer, eu entreguei tudo por você.
E você vai responder para ele: eu também. Eu também. Você pode ficar em pé? E se eu falar algo que você concorda, fala um amém de crente, tá bom? Como que é amém de crente? Não, não é assim não. Isso aí é crente velando. Como que é amém de crente? Ah, se aproximou bem. Senhor nosso Deus, que alegria pela tua graça te chamar de Pai. Pai querido, Pai nosso. Louvamos-te o nome, Senhor, por essa extraordinária graça a nós manifestada. Te louvamos, Senhor, porque em Ti o Evangelho é esse, exatamente como Tu mostras, Senhor, a glória de Deus na face de Cristo. Te louvamos porque o amor é o ponto de partida, é o caminho e é a chegada. E queremos te pedir que o nosso coração hoje esteja cheio de Ti, compreendendo do lado de dentro, respondendo de dentro para fora, vivendo sem te procurar em nenhum outro lugar mais importante do que dentro. Que essa compreensão de ser templo Teu, Senhor, não seja desfocada, mas que entendamos, Senhor, que ser templo é ser íntimo. Ser íntimo. Cuidamos do templo por causa da intimidade. Que possamos compreender que onde estou, estejais vós também, é ser íntimo. Pai, a gente não consegue. Nós não conseguimos nos aproximar de Ti, mas nos rendemos à Sua aproximação. A gente mal consegue abrir a porta, mas nos rendemos para que o Senhor entre e vá mudando tudo que precisa ser mudado e tirando dessa morada tudo que não tem direito de estar ali. E vai ocupando, Senhor, todos os espaços até que tudo fique do seu jeito. Pai, nós queremos viver a alegria desse amor, que o objetivo da nossa vida, acima de tudo, em qualquer projeto feito, qualquer hora trabalhada, qualquer louvor cantado, ouvido, qualquer texto lido, explicado, vivido, toda vez que houver feridas, toda vez que tivermos histórias de superação para contar, tudo, Senhor, seja viver em intimidade, e que nossa frase vitoriosa seja dizer, quando o Senhor falar eu te amo, a gente dizer, eu também. Quando o Senhor disser, entreguei tudo, que a gente também diga, eu também, Senhor, tudo teu, para viver esse amor em intimidade. Aqui teu povo se levanta para renovar um compromisso contigo, para viver hoje a certeza desse amor e ir para casa feliz, sabendo que está em boa companhia e muito bem informados, e sabendo que falta pouco, mas como povo também, juntos, podendo dizer unanimemente, como o Senhor nos chamou a dizer, queremos terminar esse culto orando a Ti, dizendo assim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.